A princípio na mesma aula, né? Se tiver alguma mudança eu aviso. Muito bem. Então a gente quer agora motivar um pouco o que significa a curvatura de uma variedade riemanniana. E a gente já falou então de métricas riemannianas, de conexões afins, né? E agora vamos querer falar de curvatura. Uma maneira de motivar a curvatura é você procurar pelos chamados invariantes geométricos de uma variedade. O que significa isso? Se você me dá duas geometrias diferentes, você quer saber se essas geometrias são equivalentes de alguma forma ou não, né? Se são isométricas, por exemplo. E a curvatura seria uma maneira, então, de você medir, né? Você medir quando que uma geometria é não equivalente à outra. Eu acho que eu não defini aqui o que é uma isometria. Então, só para constar aqui, se você tem uma aplicação F, digamos, você tem duas variedades riemannianas. Variedades riemannianas. Você diz que uma aplicação F de M em N é uma isometria se a derivada de F preserva o produto escalar, né? Ou seja, se... Estou assumindo aqui que F é um difeomorfismo, né? Então, digamos que F seja um difeomorfismo. Vou colocar aqui. Difeomorfismo. Então, você diz que F é uma isometria se, quando eu olhar para o produto escalar na métrica H, né, da derivada de F em P, aplicado a V, a derivada de F em P aplicada a W, isso aqui é exatamente igual ao produto escalar na G de V por W. Onde esse produto escalar é o produto escalar da N no ponto F de P, e esse aqui é o produto escalar original. Certo? Isso para todo P em M e V e W tangentes a M em P. Então a ideia aqui é que você tem um ponto P na sua variedade de partida, dois vetores, você aplica F. Então o produto escalar desses dois vetores tem que ser preservado, né, se você olha a imagem pela derivada. Então a geometria de fato é a mesma, né? A geometria da M é a mesma geometria da N, a F serve aqui como dicionário entre as duas variedades. Ok? Uma pergunta bastante ingênua é a seguinte, né? Será que duas geometrias quaisquer são sempre isométricas uma outra, né? A gente vai ver que a resposta é não. Mas a princípio seria uma pergunta que faz sentido. Então você diz que a isometria é local se o F for um diff local, né? Certo? Então analogamente você diz que F é assim, se F é diff local, dizemos que F é uma isometria local. Então, uma pergunta filosófica aqui é a seguinte: quais são os invariantes geométricos? Os invariantes. O que eu quero dizer com isso é que eu quero procurar quantidades que sejam preservadas por isometrias. Certo? E aí, se por acaso eu tiver duas variedades em que essas quantidades sejam diferentes, então elas não podem ser isométricas, né? E a ideia aqui é que o primeiro invariante local que a gente vai construir é justamente a curvatura da variedade. Bom, uma maneira de tentar chegar na curvatura seria fazer o seguinte, né? Dada uma variedade riemanniana, você tem milhões de sistemas de coordenadas que você pode escolher. Mas a gente viu na aula passada que existe um natural, que fixado um ponto P,
você olha para as chamadas coordenadas exponenciais. Então, a pergunta aqui é se é possível descrever a métrica riemanniana, né? Num sistema de coordenadas exponenciais, ou seja, em coordenadas normais. Ok? Quando eu falo coordenadas normais, fica implícito, né, que eu estou falando da exponencial. Tem aqui a exponencial em P, uma M, em torno da origem. E claro que para poder atribuir coordenadas a um vetor aqui, eu tenho que fazer uma escolha de uma base ortonormal, né? Então, como é que a gente descreve uma métrica em coordenadas? Uma opção é você pegar aqui o ponto P, ou se você quiser, pegar a origem aqui no espaço tangente de M, né? E olhar para a expansão de Taylor da métrica nesse sistema de coordenadas. Tá? Lembre que os coeficientes da métrica são dados assim, né? Isso aqui é a minha carta, né? X. Então, você lembra que o G, você pega um ponto X aqui, o G e J de X era exatamente o produto escalar dos vetores coordenados. No ponto correspondente, né? Na imagem aqui pela carta. Então, isso aqui é uma matriz N por N, né? De funções reais, definidas numa vizinhança da origem. Faz sentido perguntar, será que é possível calcular a expansão de Taylor dessa métrica aqui na origem? Né? Então, por exemplo, calcular o G e J de zero é fácil. Lembra que, como eu estou falando da exponencial, né? O xi é simplesmente a imagem pela derivada da exponencial do vetor coordenada EI, nos pontos correspondentes. Né? Então, se eu quiser olhar para a origem, né? A gente já viu que a derivada da exponencial na origem é a identidade. Portanto, isso daqui nada mais é do que o produto escalar do EI pelo EJ. Calculado no ponto P mesmo, né? Eu estou usando aqui que a derivada da exponencial na origem é a identidade. Certo? Agora, como eu escolhi essa base ortonormal, isso aqui é ΔJ. Certo? É simplesmente a matriz euclidiana. Então, tudo bem. Então, se eu for olhar agora para a minha expressão em coordenadas locais, né? Quer dizer, em expansão de Taylor do GJ, se eu quiser olhar para isso aqui, GJ de X, isso aqui é o GJ de zero, mais... Pensando no GJ como uma função, né? A soma aqui da derivada em K, né? Vezes XK, mais termos quadráticos e assim por diante. Isso? Mais, por exemplo, aqui um termo que é da ordem de x ao quadrado. Então, já sei que esse cara aqui, o primeiro termo da expansão de Taylor é simplesmente o ΔJ, né? Acabei de calcular ali. Então, vamos agora olhar para o de primeira ordem. O que acontece com isso aqui em coordenadas normais? Certo? A ideia é fazer o seguinte. O que caracteriza um sistema de coordenadas normais, né? Qual é a propriedade que distingue esse sistema dos outros, né? A propriedade é que as retas radiais são mandadas em geodésicas, né? Em torno do ponto P aqui. Essa é a característica. Então, o que a gente sabe é o seguinte, que se eu pegar, então, o vetor velocidade da geodésica e tomar a derivada dele com relação a ele mesmo, isso dá zero. Ok? Portanto, a minha informação é a seguinte. Como as coordenadas são normais, como é que eu escrevo, então, no meu sistema de coordenadas, né, o vetor velocidade da geodésica?
Bom, ele é o vetor radial de norma 1. Certo? A gente viu que a exponencial, ela preserva os comprimentos radiais, né? Então, basta olhar para o vetor D, que eu posso denotar assim, DDR, se você quiser, que é simplesmente dado assim, coordenadas, né? Concordam com isso? Que esse é o vetor radial de norma 1, né? Ok? Então, quando eu olho a imagem pela derivada, né? Eu vou ter isso aqui. xi sobre r. Somando em i do vetor xi. E aqui eu tenho... Deixa eu escrever assim. Com mais cuidado aqui. Então, eu sei que isso aqui vale. Onde esse cara é uma notação para o vetor radial de norma 1. Então, eu sei que isso aqui é igual a zero. Mas isso aqui é a mesma coisa que dizer que derivada, então, só substituindo a definição, xi sobre r, né? É i soma em i com relação à soma em j dele mesmo, né? Isso aqui é igual a zero. Ok? Ah, deixa eu colocar o EI porque eu estou olhando já na variedade, né? O xi. Isso aqui nada mais é do que esse fato de que as curvas radiais são geodésicas. Agora, se a gente calcula isso, o que a gente obtém? Primeiro eu vou derivar aqui a função. Então, eu fico com a soma em j de xj sobre r. E aí o campo xj deriva a função xi sobre r. Tem que somar em i também. E sobra xi. Né? Mais a soma em i em j de xj sobre r ao quadrado. Derivada de xi com relação a xj. Concordam até aí? Isso tudo é igual a zero, né? Certo. Eu quero derivar alguma relação que possa me determinar quem que é esse cara aqui. Certo. Observem que se você calcula diretamente, o que isso dá, né? O dk de gj em zero. Isso é o vetor xk derivando o produto escalar do xi pelo xj. Então, isso aqui é simplesmente a derivada do xi com relação ao xk, interno xj, mais isso aqui. Então, a moral da história é que se eu quiser calcular essa expressão na origem, eu tenho que calcular os símbolos de Christoffel na origem. É equivalente, né? Calcular isso na origem ou calcular os símbolos de Christoffel. Então, vamos lá. Então, a minha esperança é que isso aqui me responda a pergunta. Tá? Então, o que isso aqui implica? Bom, aqui tem que fazer uma derivada, né? Então, quanto que dá essa derivada aqui? Aqui eu estou derivando a função xi sobre r na direção j, né? Então, primeiro, quando eu derivo o xi, isso aqui dá o delta j sobre r, né? E agora eu vou aplicar o xj a 1 sobre r, né? Isso dá o quê? Dá menos 1 sobre r2. Eu afirmo que dá isso aqui. Okay. Uma derivada euclidiana usual. Certo? O r, lembra que o r é simplesmente a distância, né? A norma de x. Okay. E aqui eu fico com os símbolos de Christoffel. Mais essa soma. Isso aqui me dá o gama ij k do ponto x vezes o xk. Né? E aqui eu somo em k também. Essa soma aqui dá zero. Tá certo isso?
Né? Essa é a definição do símbolo de Christoffel, né? Isso vezes isso, dá isso aqui. Ok, então agora quando você junta essas duas coisas aí, o que dá para obter? Tá certo isso aí, não? Quanto que dá isso aqui, né? Então vamos calcular aqui. Então, ΔJ multiplicado pelo XJ, quando eu somo em J, fica o XI. Então, o primeiro termo dá soma de XI sobre R ao quadrado vezes o XI lá. Esse é o primeiro termo, né? Já o segundo termo vai me dar, quando eu pegar o XJ com o XJ, isso é a soma do XJ ao quadrado, que é simplesmente a norma de x ao quadrado, né? O R ao quadrado. Então, esse cara aqui com esse cara aqui vai me dar R ao quadrado. Como eu tenho R a quarta aqui embaixo, fica R ao quadrado embaixo também. Com sinal de menos. Né? Sobra um XI aqui. Então, R ao quadrado em cima com R a quarta embaixo, fica R ao quadrado embaixo. Vocês percebem que os dois, isso aqui está se cancelando, né? Esse cara vai cancelar esse. E a gente vai ficar, então, com essa expressão aqui. XJ sobre R ao quadrado vezes XK igual a zero. Então, pergunto a vocês, é surpresa esses dois termos se cancelarem aqui ou não? A resposta é que não é nenhuma surpresa eles cancelarem, né? Porque lembrem que a ideia é que a derivada covariante, né, ela é sempre dada pela derivada euclidiana usual mais uma correção. Né? Se você fizesse essa mesma conta na euclidiana usual, eles teriam que se cancelar. Então, isso nada mais está só dizendo que a parte euclidiana dá zero, né? Que os símbolos de Christoffel no euclidiano são zero. Muito bem. Então, a gente chegou a essa conclusão aqui, só que isso aqui é um vetor de uma base, né? Portanto, a gente conclui que para cada K, a soma disso daqui em J é zero. Para todo K de 1 a N, a gente tem que a seguinte função, gama IJ K de X, XI, XJ é zero para todo X na vizinhança da origem, né? Vizinhança da origem onde a exponencial estava definida. Ok? Então, essa é a conclusão ali. E agora, o que eu faço com isso? Também, mas tem uma coisa mais simples que dá para fazer agora. Eu quero obter informação sobre essa função aqui na origem, né? Então é só... E eu obtive isso aqui. Né? Então é só derivar duas vezes e calcular na origem. Né? Certo? Ou seja, a única maneira dessa função ser zero numa vizinhança é que esses coeficientes na origem sejam zero. Né? Porque caso contrário, não poderia ser zero. Certo? Então a conclusão disso daqui é a seguinte. Posso pegar essa expressão aqui e derivar duas vezes. Digamos na direção P e Q. E calcular na origem isso. Quanto que dá isso aqui? Né? Essas duas derivadas elas vão ter que entrar no gama, né? Não, desculpe. As duas derivadas vão ter que entrar aqui no x e xj. Porque se sobrar algum xi, quando eu avaliar na origem, dá zero. Ok? Tá claro isso aí, mais ou menos? Não? Então vai dar... Quanto que vai dar? Vai dar uma coisa assim, né? Por exemplo, derivo P com relação ao I, depois derivo Q com relação ao J. Então sobra uma coisa assim, gama P, Q, K.
Depois vai acontecer o contrário, né? Então vai sobrar o gama Q K na origem. E acho que aqui tem que ter o quê? Tem um 2? Acho que tem um 2 aqui, né? Tá certo? Tá certo isso aí? Porque são 4 termos no total, não? Derivo aqui, depois derivo aqui, depois faço o contrário. Mas lembrem que os símbolos de Cristóforo são simétricos aqui nessas duas últimas entradas. Então isso aqui é a mesma coisa que, sei lá, 4 vezes isso. Mas as direções P e Q que eu escolhi para derivar são arbitrárias, né? Portanto, a conclusão final é que os símbolos de Cristóforo, na origem, têm que ser iguais a 0. Certo? Em um sistema de coordenadas normais. Coordenadas normais. Certo? Isso aqui é equivalente a dizer que se eu derivar o xi com relação a xj e avaliar isso no ponto P, isso dá 0 também. Em coordenadas normais. Tá certo isso aí, não? Eu acho que não tem um 2 aqui não, né? Aqui que é 2, né? Certo. Ok, então o que a gente provou foi que num sistema de coordenadas normais, se eu olhar para a expansão de Taylor da métrica na origem, né? O primeiro termo é euclidiano, mas o segundo termo é euclidiano também. Essa derivada dá 0, assim como na métrica euclidiana. Eu acabei de provar que, lembra que essa derivada na origem, né, é dada pelos símbolos de Cristóforo, que são iguais a 0. Então provei que esse cara aqui é 0 também. Certo? Ou seja, significa que até a primeira ordem eu não detectei a geometria ainda. A métrica é exatamente como se fosse euclidiana. Então onde que eu quero chegar? O que eu quero chegar é que se existe algum invariante geométrico local, né, ele tem que estar no termo de segunda ordem em diante. Ou seja, você precisa fazer pelo menos 2 derivadas para detectar os invariantes geométricos. Essa é a moral da história. Então, a moral da história é que em coordenadas normais, a métrica tem uma expansão assim. Ela é euclidiana. O termo de primeira ordem é 0. O termo de primeira ordem é 0. Então fica aqui um termo de segunda ordem. Misterioso, a princípio, né? Depois vem termos de terceira ordem, por aí vai. Mas tem esse termo de segunda ordem aqui, que a princípio é misterioso, e é aqui que vai estar a curvatura. Certo? Certo? Deixa eu colocar aqui. Então, o termo de primeira ordem dá 0. Né? Certo? Então, essa é uma informação bastante útil, né? Saber que a métrica em coordenadas normais é euclidiana até segunda ordem. Várias contas se simplificam se você sabe que os símbolos de Cristóforo são 0 no ponto. Ok? Então, eu ainda não vou calcular o termo de segunda ordem aqui, mas o que eu vou fazer, eu vou definir a curvatura e, eventualmente, a gente vai checar que é exatamente a curvatura que aparece aqui. Certo? Se vocês pensarem algebricamente, que tipo de coisa aparece aqui, né? O que seria isso, uma coisa algebricamente, né? Isso aqui seria, para cada i e j fixados, eu tenho que ter um polinômio de segundo grau. Né? Então, seria uma coisa assim. Um polinômio de segundo grau é uma combinação linear de monômios do tipo xk, xl. E o coeficiente que eu colocar aqui
vai depender do K e do L, mas vai depender também do I e do J. Então vai ser uma coisa assim, sei lá. Tem que depender de 4 índices aqui. A pergunta é quem é esse cara e a gente vai ver que depois esse cara vai ser dado exatamente pela curvatura. Então aqui você já vê que se for curvatura, a curvatura vai ter que ser uma coisa que depende de 4 índices. Né? Depende de 4 índices. Muito bem, então a moral da história é que a gente precisa tomar 2 derivadas para chegar na curvatura. Então deixa eu dar logo a definição aqui. Então a curvatura, ou tensor curvatura. Tensor curvatura. Depois eu vou explicar por que a palavra tensor aqui, tá? Em uma variedade riemanniana é, sei lá, a operação aí, a aplicação. Então a curvatura ela pega 2 campos de vetores e manda num terceiro vetor, terceiro campo, definida pela seguinte expressão. Então o R de x, vírgula y aplicado a z tem um terceiro aqui, tá? Então, lembra que são 4 índices, tem 4 vetores envolvidos, né? Então pega um x, um y e um z aqui, e manda num quarto vetor fazendo o seguinte cálculo. Observe que eu estou tomando 2 derivadas, né? Menos derivada y, x, z menos x, y, z. Ok? Essa é a curvatura. A observação, eu estou usando uma convenção diferente da do livro do Manfredo. É uma questão de sinal apenas. Observação. Isso difere por um sinal da convenção do livro do Manfredo. É uma questão de convenção, essa é a que eu estou mais acostumado, mas são inteiramente equivalentes. Quer dizer, o Manfredo ele pega menos isso daqui. Certo? Então essa é a definição, né? 3 campos de vetores retorna um quarto campo de vetores. O ponto é motivar isso aqui, né? Isso aqui cai do céu, como assim, né? Por que isso é curvatura? Aí vai tomar um pouquinho de esforço aí para tentar realmente encontrar essa definição aí como curvatura de alguma coisa, né? Está clara aí a definição? Do que é o tensor curvatura? Certo. Então a gente agora vai estudar esse objeto. Essa era a definição que faltava, né? Naquele tripé lá de variedades, conexões geodésicas e... Bom, sei lá, aquele quadrado lá. Ok? Mas a pergunta básica é por que isso daqui, né? O que isso aqui tem de especial? Por que não, por exemplo, pegar só o primeiro termo aqui? Né? Ou pegar só a diferença desses dois? Por que tem que ser isso aqui? E a resposta está exatamente aqui, na palavra tensor. Né? Essa é exatamente a expressão que me dá um tensor. Então, o que é um tensor? Tensor é um objeto que tem a propriedade... A priori, ele está definido para campos de vetores, né? Mas ele vai ter a propriedade que, se eu quiser calcular o resultado disso daqui num determinado ponto P, basta conhecer os valores de x, y e z em P. Ou seja, uma coisa pontual. Certo? Então, essa é a proposição. Mostrar que o resultado de R de x, y, z em P só depende
dos valores de x, y e z no ponto P. Certo? Você não precisa de olhar para os campos numa vizinhança. O que é meio paradoxal a priori, né? Porque eu estou tomando derivadas. Estou tomando derivadas. Para tomar derivadas, você precisa ter um campo numa vizinhança. Mas eu afirmo que o resultado não depende da extensão que você pegar. Ok? Então, como é que a gente mostra isso aí? Uma ideia? Então, talvez seja a maneira apropriada de eu definir o que... A hora apropriada de eu definir o que é um tensor. Então, deixa eu dar a definição. Então, um tensor de ordem R. Porque eu estou pensando em tensores covariantes. Depois a gente pode olhar para o caso mais geral, né? É uma aplicação digamos T, que pega R campos de vetores retorna, sei lá, um número real, uma função real. Aqui, na verdade, eu tenho que ter... Como é que eu explico isso? Deixa eu deixar assim. Depois eu tenho que explicar o que você faz quando dá um campo aqui. Então, o tensor de ordem R covariante é uma coisa que pega R campos de vetores, retorna uma função, mas ela tem a seguinte propriedade. É R linear, né? R linear. Tal que ele é linear também com respeito a funções. Ou seja, se eu pegar t de x1 e aqui na iésima coordenada eu multiplicar por uma função f, isso aqui me dá f vezes t de x1, xr. Para todos os campos x1, xr e toda f sem infinito. Okay? Então, é uma aplicação R linear que também é linear com respeito a funções. Certo? A gente já viu que quando você diz que uma coisa é tensorial, é que ela satisfaz essa propriedade, né? Ela é invariante por funções. Então, por exemplo, a conexão afim, ela era tensorial aqui na variável de baixo, mas não era na de cima, né? Na de cima ela era uma derivação. Como ela era tensorial aqui embaixo, você podia tirar funções, né? A gente acabou mostrando essa propriedade de que ela só depende do valor do vetor de baixo no ponto P. É isso que está por trás. Todo tensor tem essa propriedade, que o valor dele num ponto P só depende dos valores dos campos no ponto P. Certo? Então, se você tem um tensor, né, covariante aí de ordem R, você tem essa propriedade, que o valor do tensor, observação, no ponto P só depende dos valores de x1, xr no ponto P. Certo? E a demonstração é basicamente exatamente a mesma da maneira como a gente demonstrou que a conexão só dependia do x no ponto P, né? Primeiro você usa essa invariância por funções para mostrar que ela só depende dos valores numa vizinhança. Depois você calcula em coordenadas e checa que só vai depender dos coeficientes no ponto P. Certo? Posso deixar isso aqui como exercício, né? Checar isso. Então, isso é o tensor covariante. A curvatura é um tensor um pouquinho diferente, né? Porque ela não está tomando valores no espaço das funções. Ela retorna um campo de vetores. Mas ela também vai ter essa propriedade de ser
linear com respeito a funções dessas três variáveis. Por isso faz sentido chamar de tensor. Certo? E a outra observação é que é fácil transformar isso aqui num tensor covariante. Você pega o resultado e toma um produto escalar por algum campo. Então, deixa eu dar essa definição. Eu posso escrever assim. Também denotamos por R. A operação que eu vou pegar agora, 4 vetores, 4 campos. Isso aqui vai me retornar uma função. A operação. Então vamos lá. Digamos x, y, z e w. Aqui deixa eu só fazer uma observação que nessa notação aqui eu vou fazer uma troca, tá? Isso aqui vocês precisam se acostumar. O que eu faço é o seguinte, eu vou trocar esses dois. Então esse é o R de x, y aplicado a z, interno w. E aí eu pego a métrica. Isso aqui. Certo? Também posso denotar isso aqui assim, sem o R. Tá? E agora, como eu troquei os dois últimos, a gente vai ver que isso aqui coincide, dessa maneira aqui, vai passar a coincidir com a convenção do Manfredo. Certo? Porque eu fiz uma troca ali. Enfim, mas isso é uma definição, né? Agora, esse cara sim, então, agora vai ser um tensor covariante de ordem 4, no caso. É tensor de ordem 4. Ok? Então, vamos checar um pouquinho disso daí. Então, tem que checar que essa expressão ela é linear com respeito a funções nas 4 variáveis. Eu não vou fazer todas, né? Na W, segue automaticamente, porque isso aqui é um produto escalar. Se eu tiver uma função aqui, posso tirar. Então, tem que checar em x, y e z. Qual que vocês querem checar aí? Que é equivalente a checar aqui, né? Querem checar em z, então, por exemplo? Então, vamos checar em Z. Então, tem que calcular R, X, Y de F vezes Z. Isso? Então, isso aqui é a derivada X, derivada Y de F vezes Z, menos derivada Y, derivada X de F vezes Z, menos o colchete de F vezes Z. Então, isso aqui vai me dar o y aplicado a f vezes z, né? Mais o f derivado do yz, menos x aplicado a f vezes z, mais f derivado do z com relação a x, menos o colchete aplicado a f vezes z, menos f derivada do z com relação ao colchete. Então, aqui eu fico com x, y de f, né? Vezes z. Aqui eu vou ter uma coisa parecida, que é o y aplicado ao x de f, que eu coloco aqui. Também multiplicado por z. Aí eu aproveito junto com esse aqui, que é menos o colchete aplicado a f. Então, fica tudo multiplicado por z, né? O que mais? Eu tenho que derivar agora aqui. Então, isso é y de f, derivada de z em relação a x. Tá certo? Aí, esse cara aqui cancela esse daqui, não é? Quando eu derivar o f aqui.
menos y de f, derivada de z com relação a x. Aqui eu fico, então, tem que derivar aqui agora. X de f, derivada do z com relação a y. Mas esse termo vai cancelar quando eu derivar esse y aqui, né, que vai ficar com sinal de menos. Aí eu tenho que derivar aqui. Então fica mais f, derivada de x, y. Estou fazendo meio rápido aqui, tá? Mas só para a gente fazer pelo menos uma delas. O que mais que eu tenho que fazer? Aqui acho que eu já derivei tudo, né? Então tem que derivar esse y aqui agora. Fica o f multiplicando, né? Então fico com menos, derivada y, derivada x de z. E aqui está faltando só esse termo, porque esse eu já usei. Então fica menos, também multiplicando f. Ok? Então vocês podem ver que isso aqui é exatamente a definição do colcheto, né? O xy menos yx. Aqui dá 0. Esse cancela com esse cancela com esse. Isso é exatamente f vezes a curvatura. Okay. Tá, e assim você mostra que é tensorial aqui dentro também. Certo? Só usando as propriedades básicas. Tá, então essa é a razão pela qual aquela é a expressão correta, né? Se eu tivesse definido a curvatura só como primeiro termo, ela não teria essa propriedade de dependência só dos campos em P. Então, um ponto é que esse cara é um tensor. Ok? Alguma pergunta até aí? Bom, esse tensor tem uma série de propriedades que a gente precisa saber. Quais são as propriedades do tensor de curvatura? Por exemplo, uma óbvia aqui é que ele é antissimétrico nas duas primeiras variáveis, né? Se eu trocar a ordem. Certo? Essa é simples porque segue direto da definição. Uma outra menos óbvia, mas que é satisfeita, é a chamada primeira identidade de Bianchi. Primeira identidade de Bianchi. Que diz o seguinte, que eu posso permutar esses caras ciclicamente, ou seja, R de x, y, z, mais R de... Faça uma permutação cíclica das três variáveis. Y, z, aplicado a x, mais zx, y. Isso aqui dá sempre 0. Ok? Então, todo tensor de curvatura tem que satisfazer essa identidade de Bianchi. Bom, uma vez que eu tomo um produto escalar por um quarto campo, né? A gente viu que isso aqui agora vai ser um tensor de ordem 4. Deixa eu escrever então em termos desse tensor quais são as propriedades da curvatura. Então eu tenho aqui, eu vou esquecer o R ali só para usar a notação do Manfredo, né? Então fica assim, x, y, z, w. Esse cara é antissimétrico nas duas primeiras. Mas ele também é antissimétrico nas duas últimas. Ok? Que mais? Ele satisfaz Bianchi, né? Vou chamar isso aqui de 1. Satisfaz Bianchi, por exemplo, nas três primeiras. X, Y, Z, W. Se eu fizer uma permutação cíclica desses três e somar, dá 0. Fixando o W, né? Y, Z, X, W.
mais Z XY. E a última propriedade é que ele é simétrico se você troca as duas primeiras entradas pelas duas últimas. Fica assim, XYZW. Então eu vou trocar esse par com esse. Sempre igual ao ZW XY. Okay. Essas são as propriedades do tensor de curvatura. Tá claro aí? Então vamos só checar algumas delas aí, só para a gente ficar satisfeito. Qual que vocês querem que checar aí, por exemplo? Por exemplo, vamos fazer essa aqui, ó. Essa que prova que ele é antissimétrico nas duas últimas. Ok? Para provar que ele é antissimétrico nas duas últimas, basta provar que... Então eu quero provar isso aqui, né? XYZW é menos XYWZ. Então basta provar que, como isso é uma transformação bilinear, né? Uma forma bilinear, basta checar que se eu tiver uma repetição dá zero. Ok? Concorda? Não é porque ele é bilinear, né? Então vamos lá. O que é esse cara aqui, né? O XYZZ é, por definição, produto escalar. Lembra que quando eu passo para o R, eu tenho que fazer uma troca aqui, tá? Ou seja, a observação é que quando eu uso essa notação aqui, fica igual ao do Manfredo. Tá? Então isso aqui é a mesma convenção. Do Manfredo aqui. Então, bom, aqui tanto faz trocar porque é tudo Z. Então fica R de XYZ, vírgula Z, né? Então isso aqui é, por definição, derivada XY de Z menos derivada YX de Z menos o colchete de Z. Esse é o tipo da coisa que você faz uma vez na vida, né? A não ser que você vá dar aula de geometria riemanniana, como eu, né? E depois você fica satisfeito, certo? Ok. Então agora a ideia é que eu pego, por exemplo, o primeiro termo, né, e escrevo assim, eu tiro o x para fora, né? Então fica, isso é a mesma coisa aqui, o x derivada do z com relação a y, vírgula z, mas aí eu tenho que subtrair a derivada do segundo, né? Então esses dois me recuperam o primeiro termo aqui. Faço a mesma coisa com o segundo. Então tiro o y para fora. E aí eu tenho que subtrair, portanto fica mais derivada aqui. E o último eu tiro para fora também, como fica menos 1/2 do colchete, derivando o produto escalar de Z por Z. Certo? Agora observa que esse cara cancela esse, né? Que a métrica riemanniana é simétrica. E aí eu fico então com... E aí aqui, novamente, como eu tenho uma repetição, eu tiro o y de novo, né? Então eu fico com 1/2 do x aplicado ao y de ZZ. Isso. Menos 1/2. Vai ficar o... Tiro o x aqui, né? E aí eu tinha o menos 1/2 do colchete.
Bom, aí acabou, né? Porque isso aqui é exatamente a definição do colchete, né? Definição do colchete. Ok? Então a gente prova essa propriedade de que ele é antissimétrica nas duas, né? Daí segue Bianchi também, né? Quer dizer, uma vez, assumindo que a gente já provou essa Bianchi aqui, né? Porque se você prova essa Bianchi aqui, você toma o produto escalar por um vetor W. Né? Aí na minha definição, para passar para essa notação, eu tinha que trocar. Mas eu acabei de mostrar que ele é antissimétrico nas duas, né? Então posso destrocar de volta e permutar só os 3 primeiros, que é o que eu estou fazendo aqui. Certo? Então isso aqui segue imediatamente dessa. Qual que vocês querem que eu prove aí mais? Querem que eu prove mais alguma ou tá bom? Porque isso aí é mais ou menos rotina, né? Ok, então esse é o tensor de curvatura. É um objeto algebricamente bastante complicado, né? Porque o tensor de curvatura ele está definido assim, né? Então, em particular, para cada ponto P, a gente já viu que ele é um tensor. Então, para cada ponto P, esse objeto vai pegar 4 vetores e vai retornar um número real. Está como se fosse uma matriz, né, de 4-dimensional, aí, um objeto bem complicado, e com algumas simetrias. Né? Ele é antissimétrico nas duas primeiras, antissimétrico nas duas últimas. Você pode trocar assim e tem Bianchi. Certo? Então, é muito mais complicado do que você pegar uma matriz quadrada com uma métrica n por n. Ok. Também chamado de tensor curvatura de Riemann. Né? Bom, a partir desse tensor você pode começar a definir curvaturas que vão futuramente ter significado geométrico mais claro. A primeira delas é a chamada curvatura seccional, que é meio como o Riemann definiu, né? Então a ideia é a seguinte: você tem uma variedade riemanniana. Eu não vou mostrar ainda que as duas coincidem, isso vai ficar para um pouquinho depois, mas só para ficar claro aqui o que o Riemann fez, né? Você tem uma variedade riemanniana com a métrica G, você quer definir curvatura. Lembra que o ponto de partida do Riemann foi exatamente o teorema egrégio de Gauss, né? Que diz que a curvatura de Gauss de uma superfície pode ser calculada fazendo medições só sobre a superfície. Então o que ele imaginou foi o seguinte: esse espaço pode ter dimensão muito alta, mas você fixa um ponto P aqui no seu espaço, M, você pode olhar para a exponencial em P, que está definido num espaço vetorial, que é o plano tangente, né? Vou notar assim mesmo. Aqui é a origem do plano tangente. E agora aqui dentro desse espaço você pode pegar um plano sigma. O que eu quero dizer com plano é que ele tem dimensão 2 mesmo. Certo? Então pega um plano contido lá dentro e aí você olha para um disco pequenininho aqui em torno da origem, nesse plano, de raio epsilon. E ao longo de cada direção radial contida nesse plano, você sai de P e anda ao longo da geodésica correspondente. Então, quando você faz isso, a imagem desse disco pela exponencial vai dar uma superfície passando pelo ponto P. Coisa assim, né? Que vai depender do plano que você escolheu, né? Isso aqui é simplesmente, então, a imagem pela exponencial do disco de raio epsilon contido no plano. Certo? Então, como sigma tem dimensão 2, isso me dá uma superfície. E agora eu posso pegar a minha métrica riemanniana, restringir essa superfície e usar o teorema do Gauss, né? Que agora eu vou ter uma
uma primeira forma fundamental, se vocês quiserem, né? Quer dizer, um produto escalar em cada um dos planos tangentes dessa superfície. Então ele definiu, isso aqui é a definição, K de sigma, que é chamada de curvatura seccional da variedade no correspondente ao plano sigma, como sendo a... Isso aqui não vai ser a nossa definição, tá? Foi o que o Riemann fez, né? A gente vai provar de outra forma e vamos mostrar que é a mesma coisa. Quer dizer, vamos definir de outra forma e provar que vale a mesma coisa. Então, isso aqui é simplesmente a curvatura de Gauss da superfície S sigma em P. Ok. E por que isso está bem definido? Porque o Gauss provou que aquela curvatura de Gauss pode ser calculada só com a primeira forma fundamental. Né? Então, essas são as chamadas curvaturas seccionais. Então, em cada ponto, né, para cada plano, você tem um número real, que é a curvatura seccional daquele plano. Então, é um objeto complicado, né? É uma função definida no espaço dos planos. Bom, a gente vai dar uma definição diferente e eventualmente nós vamos mostrar que dá a mesma coisa. Alguma dúvida aí na construção? Então, seccional vem da ideia de seção, né? Como se eu estivesse cortando a variedade com um plano, né? E produzindo uma superfície a partir daí. Ok, então deixa eu dar a definição aqui. Então, novamente, você pega um plano sigma, né? Contido no TP de M. Aí você escolhe dois vetores quaisquer, x e y, que formem uma base de sigma. Ok? Então, proposição. A expressão é... Como é que é a expressão? R de x, y, yx, dividida pela norma de x ao quadrado, norma de y ao quadrado, menos produto escalar ao quadrado. Essa expressão aqui não depende da base. Não depende da base. Desde que seja uma base do plano sigma, né? Certo? Então, aqui é fixado sigma. Ou seja, isso não depende da base. Então, na verdade, é um número que depende só do plano sigma. E aí eu defino esse número aqui como sendo a curvatura seccional. Então, definimos curvatura seccional de sigma como sendo esse número aqui. Ok? Reparem que se a base for ortonormal, essa expressão se simplifica muito, né? Se xy é ortonormal, xy é ortonormal, então a curvatura seccional do plano gerado por x e y é simplesmente dada pelo numerador. O denominador fica igual a 1. Ok? Se eu quiser escrever na outra notação, eu tenho que trocar aqui, né? Fica assim, x, y, x, y. Ok? Bom, então essa é a curvatura seccional. Então, intuitivamente, mais tarde, nós vamos provar que esses números são exatamente as curvaturas de todas essas superfícies, passando pelo ponto P.
Uma pergunta natural, então, é se eu conhecer todas essas superfícies, desculpe, se eu conhecer todas essas curvaturas seccionais, será que eu conheço o tensor, né? Ou seja, será que as curvaturas seccionais determinam o tensor? A resposta é sim. Então, proposição. Ou seja, dar o tensor de Riemann é a mesma coisa que dar as curvaturas seccionais, né? Então, você escreve assim, imagina que você tem V é um espaço vetorial. É um lema algébrico isso aqui. Vetorial com produto interno. Imagine que eu tenho nesse espaço vetorial dois tensores de ordem 4. R e R' com as mesmas propriedades do tensor de curvatura. Propriedades do tensor. Quais são as propriedades, né? Ele é quadrilinear, antissimétrico nas duas primeiras, antissimétrico nas duas últimas, simétrico com relação ao par, aos pares, e satisfaz Bianchi. Certo? Todas essas juntas. Você tem dois tensores dessa maneira, e se eles dão a mesma curvatura seccional, então se como é que eu escrevo isso? Se x, vou colocar assim, se x, y é igual a x, y, linha, onde isso aqui é obtido a partir do R, né? Da maneira como eu fiz para a curvatura. Isso aqui é obtido a partir do R'. Então, o XY ZW é igual a XY ZW linha. Então, se isso aqui vale para todo par x e y em V, então, na verdade, os dois tensores coincidem. Em V, né? Então, aqui, observação. Isso aqui é uma notação. Para esse produto escalar aqui, né? Trocando o Z e o W. E analogamente para o linha, né? Analogamente para o linha. Ok? Então, geometricamente, esse lema algébrico geometricamente diz isso, né? Que o tensor de curvatura fica determinado por todas essas curvaturas seccionais. Então, vamos provar essa proposição. Você sabe que tem uma palestra importante às 5 horas, né? Então, eu vou terminar um pouco antes para vocês irem. Recomendo que vocês vão à palestra. Vamos só, então, provar essa propriedade aqui. Pelo menos indicar. Aqui eu deixo como exercício, então, tá? Checar que isso aqui não depende da base. Certo? Você pode, por exemplo, fixar uma base ortonormal, escrever o x e y como combinação dessa base, calcular e checar que dá sempre a mesma coisa. Certo? Mas a ideia é, então eu tenho uma coisa que é quadrilinear, né? E ela coincide quando eu tenho esse tipo de repetição aqui. Eu quero mostrar que elas coincidem sempre. Então, como é que você faz, né? Se você imagina, por exemplo, que você tem uma curva x de t. Imagina que eu olho para uma expressão assim. Onde x de t é uma curva. Na verdade, dá para fazer algebricamente também, tá? É só... linha, né? Na verdade, eu não preciso calcular a linha, não. Eu só quero dizer que imagina que você tem uma curva, você deriva isso em t igual a 0.
onde você pega uma curva tal que x de 0 é x e x' de 0 é z. Né? Isso aqui me dá, então, como é quadrilinear, né? A derivada da primeira aqui é z, y, xy, mais xy, zy. Então, no fundo, o que eu estou dizendo é se eu conheço expressões desse tipo, né, onde o primeiro é igual ao terceiro e o segundo é igual ao quarto, eu conheço expressões desse tipo aqui. Certo? Ok? E aí você faz a mesma coisa. Agora, se eu conheço expressões desse tipo, eu faço variar o y, né? Então, se você derivar uma coisa assim, pega agora uma curva, tal, que y de 0 é igual a y, e y' de 0 é igual a w. O truque usual é você pegar a soma, né? Pega a soma e... Só estou dando uma outra maneira de ver isso aqui. xy de t mais xy de t, zy de t. Então, se eu derivo essa soma aqui em t igual a 0, também vai dar uma expressão aqui, né? Quanto que dá isso aqui? Z, aí derivo o y da w, repito aqui, mais, em t igual a 0, isso aqui me dá y, estou derivando aqui agora, então fica w, mais, derivo aqui da w, zy, depois eu fico com x, y, z e w. Então, a conclusão é que se eu conheço todas as curvaturas seccionais, eu conheço todas as somas desse tipo aqui. Certo? Mas ainda não acabou, né? Eu quero mostrar que eu conheço expressões arbitrárias, do tipo x, y, z, w. Então, agora eu olho um pouquinho com mais calma o que eu tenho ali. O que é isso aí? Tem alguma... Por exemplo, esse cara aqui é igual a esse, né? Pela simetria dos pares. Então, isso me dá 2 vezes x, y, z, w. E esse cara deve ser igual a esse também, né? É isso? Mais 2 vezes. Quanto que dá isso? Então, o que eu mostrei foi que eu conheço todas as expressões desse tipo. Posso esquecer o 2 se eu quiser. O que quer dizer que uma expressão assim sempre é igual à expressão equivalente no R'. Tá certo isso? Ok? E agora tem um truque, que é fazer a seguinte observação. Se eu trouxer... Qual é a identidade que eu não usei ainda? Eu ainda não usei Bianchi, né? Em geral, quando você quer provar uma coisa em tensor de curvatura, Bianchi é uma identidade fundamental. Então, o que você faz agora é você subtrai o R do R' aqui. Então, fica assim, x, y, z, w menos x, y, z, w'. Isso aqui é igual a, passa esse cara para lá, xw, linha menos xwzy. Só que aqui, observa, eu posso trocar a ordem desses dois aqui, muda de sinal. Então, isso fica xwyz menos xwyz, linha. Certo? Então, a observação agora é que se eu olho para essa expressão aqui como sendo uma função f de y, z e w, fixado x, o que eu provei foi que essa função de y, z, w ela é simétrica com respeito a permutações cíclicas. Né? Eu estou pegando aqui o y, z, w e estou fazendo uma permutação, no caso...
Né? WYZ é uma permutação cíclica do YZW. Certo? Ou seja, o que eu estou provando aqui, essa expressão aqui é invariante por permutações cíclicas. De YZW. E agora, o que é que eu faço? O que eu faço agora é eu somo essas permutações, né? Eu pego esse resultado aqui, aí somo, faço uma permutação cíclica aqui. W. Soma mais uma. W, Y, Z. Quando eu somar esses três caras, eu posso usar Bianchi, eu sei que a soma desses três aqui dá zero e que a soma desses três aqui dá zero. O resultado dá zero. Mas cada parcela aqui é igual à anterior, né? Quer dizer, esse cara aqui, essa diferença é exatamente igual a essa diferença aqui, que é exatamente igual a essa diferença aqui. Porque a diferença é invariante por permutações cíclicas. Então, como a soma dá zero, eu concluo que cada parcela tem que ser zero. Ou seja, essa soma aqui me dá exatamente 3 vezes a primeira. 3 vezes essa primeira aqui. Que era o que eu queria mostrar, né? Que os tensores coincidem para 4 vetores arbitrários. Como eu falei, é um lema puramente algébrico, né? Muito bem, então essa é a curvatura, né? A gente vai provar mais algumas propriedades da curvatura na próxima aula. E vamos ver depois como que a curvatura se relaciona com o estudo das geodésias. A gente vai ver que ela aparece de maneira natural quando você estuda variações por geodésicas, né? Que é o assunto do Campos de Jacobi. Tá bem? Então vou acabar um pouquinho antes para vocês poderem assistir a palestra do Moffa.